No acampamento MAGA, ocorre o primeiro motim contra a administração, ou seja, contra Trump. E MAGA mostrou que as nossas vozes, eu me considero parte desse movimento, isso significa muito. Nossas vozes são bem ouvidas na Casa Branca, no Congresso, no Senado e, o mais importante, nos bastidores e corredores do poder. Na verdade, o poder não deve esquecer que ele trabalha para nós, e não o contrário. E nós não vamos deixar que eles se esqueçam disso. 2 semanas atrás, Granell Grew, a procuradora-geral dos Estados Unidos da América, Pam Bundy, declarou que o caso Epstein está encerrado. Não há lista de clientes, não há crime, não há provas. Pouco antes dela, a liderança do FBI declarou que ninguém matou Epstein, que ele se enforcou sozinho. Isso nos deixou furiosos. Nós somos o Make America Great Again, nós somos aqueles que tiraram os democratas do comando do país e entregaram o leme para o povo de Trump. Tínhamos certeza de que Trump e sua equipe estavam do nosso lado. Nós estamos juntos, temos um objetivo em comum, e um dos objetivos que temos, objetivos compartilhados, é destruir o poder do Estado profundo, que deve ser responsabilizado por como eles nos governaram nas últimas 3 décadas. Como eles comandaram tudo, como se fosse propriedade deles, e não um país que pertence a nós. Como, de repente, o caso é encerrado e ninguém é punido? Bem, no final das contas, parece que não houve nada. Dissemos que foi um motim e que eles não vão conseguir escapar impunes. Não vamos deixar nossos representantes esquecerem quem paga o salário deles. Os democratas no Congresso tentaram assumir o controle desse processo, mas os republicanos não permitiram. Os democratas colocaram em votação que todos os documentos do caso Epstein devem ser publicados, sem qualquer censura. O governo não pode se dar ao luxo disso. Bem, em primeiro lugar, há menores envolvidos nesse caso. Em segundo lugar, há, digamos, uso de violência, força, brutalidade, crueldade e coisas do tipo. Adicionalmente, há o trabalho de inteligência. Tudo isso, bem, pelo menos não pode ser publicado sem antes passar por isso. E os democratas fizeram questão de publicar tudo, 100% e coisas do tipo, sabendo que os republicanos seriam obrigados a impedir isso e votar contra a publicação. Ou seja, o governo pediu aos republicanos para rejeitarem essa proposta. Na verdade, o Partido Democrata sabia que seria assim, mas queria apresentar a situação como se eles fossem a favor da transparência e os republicanos fossem contra. Parte dos arquivos, aliás, é pornografia infantil, que também está estritamente proibida de ser divulgada. Estritamente proibida de ser divulgada. Né? E isso criou a impressão, devido à, digamos, parcialidade da maior parte da imprensa, de que os republicanos estão bloqueando a transparência e a verdade. Senhoras e senhores, há apenas alguns dias, algumas pessoas zombaram de nós por nosso otimismo excessivo e autossatisfação. Quando mencionamos nossas fontes nos órgãos federais de segurança, pessoas do mais alto nível que nos disseram, ouçam, esperem por novas revelações. No caso Epstein, houve uma mudança brusca de abordagem. Pessoas influentes na administração insistem na criação de um conselho especial e coletivas de imprensa sobre as descobertas no caso Epstein. E tudo isso está acontecendo graças às nossas vozes, que não podem ser ignoradas. Poder ao povo. Alguns opositores diziam, vocês estão simplesmente inventando tudo isso, ponto. Ou vocês são tolos, ponto. Ou bem, de novo vocês simplesmente acreditam cegamente em tudo isso, ponto. Bem, senhoras e senhores, talvez alguns terão que admitir que estavam errados muito em breve, porque nossas fontes foram impecáveis e nós estávamos certos. Nas próximas 24 horas, além disso, o presidente da Câmara dos Deputados exigiu a divulgação completa de todos os arquivos. Epstein também acusou publicamente Pam Bundy de conduzir mal esse caso, afirmando que ela deveria ser honesta com o povo americano. Aliás, isso foi dito exatamente no nosso programa.
Dezenas de congressistas também exigiram o depoimento de Ghislaine Maxwell. A família de Ghislaine Maxwell declarou: "Estamos prontos para testemunhar e queremos que todas as provas sejam divulgadas, mas o governo está escondendo essas provas." Sim, isso é uma mudança positiva. Trump declarou 2 vezes que quer que o Departamento de Justiça divulgue materiais autênticos. Tudo bem, então vamos considerar isso um movimento positivo na direção certa. Aumentam os apelos para a criação de um conselho especial. Apoio bipartidário e enorme repercussão cultural. Exposição dos predadores satânicos da elite. Senhoras e senhores, isso aconteceu logo depois que estivemos ontem no Capitólio dos Estados Unidos da América e fizemos perguntas sobre isso para membros influentes do Congresso. Warren Bogert, com milhões de seguidores nas redes sociais, afirma: "É necessário um conselho especial imediatamente." Na verdade, Matt Gaetz deveria liderá-lo. Ponto final. Senhoras e senhores, é assim que está no momento desta mensagem o presidente Trump em uma entrevista que será lançada ainda hoje. O que é um procurador especial? Isso é o que os democratas fizeram com Nixon no caso Watergate e também fizeram com Trump em 2017 por causa da Rússia. Esse é um processo previsto em lei quando todas as fraudes, ou seja, todos que participam disso não podem enganar. Bem, as pessoas ainda enganam, é claro, mas pelo menos sob ameaça de punição. Eles devem prestar depoimento de forma verdadeira e completa. Além disso, o que é, digamos, um promotor especial? Isso significa um grupo de profissionais que são contratados ou destacados só para lidar apenas com esse caso, especialmente para cuidar desse caso. E todos os outros amigos dele andavam de graça. Todos, de novo, todos predadores. E isso foi antes de Trump se tornar presidente. Naquela época, Trump era apresentador de televisão. Isso foi em 2007 e 2008, e depois em 2005, quando Jeffrey Epstein foi solto por Robert Mueller em 2005. Eles tinham provas irrefutáveis contra Jeffrey Epstein, 50 meninas menores de idade que ele estuprou, e o FBI o soltou porque ele começou a passar informações para o FBI. Nossa agência, figurativamente falando, é simplesmente absolutamente má. Muito provavelmente, é exatamente isso que estão protegendo aqui. Obviamente, eles estão protegendo exatamente o elemento de inteligência. Certo, as próprias instituições serão destruídas por causa disso, mas para mim que se danem. Acabou de chegar. O presidente Trump está considerando nomear um promotor especial para investigar o caso Epstein. Uma investigação do promotor especial sobre o acordo de não acusação e a condução do caso Epstein pode restaurar significativamente a confiança na administração Trump. Acho que essa talvez seja a única saída neste momento. Você apoia a ideia de um promotor especial? As pessoas em Washington não gostam de promotores especiais porque, bem, você sabe, nunca se sabe o que eles podem encontrar. É verdade. Steve Bannon está trazendo essa notícia junto com John Solomon, que acabou de entrevistar o próprio presidente Trump. Pessoal, terminei uma entrevista com o presidente. Sei que vocês exibirão a entrevista completa, sem intervalos comerciais. Às 6 da tarde, no seu programa Mineiro América com Voz, que vai ao ar logo depois de Vahum. Você pode nos dar alguns pontos principais? Porque tenho certeza, conhecendo John Solomon, deve haver algumas grandes revelações por lá. John Solomon é provavelmente um dos melhores jornalistas e investigadores, acho que é assim que se chama, né, dos Estados Unidos da América. Ele acabou de passar algumas horas na Casa Branca e entrevistou o presidente. Obrigado. Sim, olha, ele foi muito franco, muito aberto, muito detalhado, muito focado. Vamos começar pelo principal. Ele claramente soube nos últimos dias sobre um grande caso, sobre uma conspiração que Kash Patel revelou no FBI. Ele apoiou isso e disse: "Eu gosto disso. Essa é a abordagem correta. Eu desconhecia até você me contar, mas essa é a maneira certa de encarar a última década de perseguição aos conservadores como uma conspiração criminosa. Ponto." Ele disse que está aberto à nomeação de um promotor especial e acrescentou que esse promotor especial deve simplesmente olhar para o caso Epstein e garantir que não há nada escondido ali, para dar ao público americano um pouco mais de confiança de que não estamos escondendo nada. Eu não estou escondendo nada. Não temos nada a esconder. Se ele quiser analisar algo realmente importante, é possível. Eu acredito que o presidente apoia a nomeação de um promotor especial e a investigação da última década como uma conspiração criminosa para usar o judiciário para punir adversários políticos.
Ele também disse que não vai interferir. Isso está nas mãos de Penn e Kesha, que estão cuidando disso, mas gosto da ideia. Com base no que você contou, eu achei que isso foi ótimo. Em outras palavras, Trump inventou que, ao nomear um procurador especial para o caso Epstein, ele vai transformar essa investigação em um processo sobre a conspiração do Partido Democrata contra o povo dos Estados Unidos da América, contra o nosso direito de votar, nosso direito de proteger as fronteiras e nosso direito de expulsar juízes corruptos. Ou seja, como um verdadeiro Trump, ele enxergou o cerne, o centro, a origem do problema, e não um episódio isolado com uma elite horrível, assustadora, cheia de pedófilos e devassidão, que desfruta de total impunidade neste país. Naturalmente, o FBI e a CIA também estão envolvidos e a antiga liderança dessas organizações participou ativamente do encobrimento dessas investigações. Parece que isso também dá a oportunidade de chegar aos detalhes. Ou seja, o convite de um promotor especial, porque, mais uma vez, isso é um procedimento estabelecido, não é improvisação. Quem organizou a perseguição aos trumpistas e ao próprio Trump? Como foi formado o círculo de cúmplices e como eles foram mantidos sob controle tão rígido que tinham medo de falar e acabar revelando algo? Vamos continuar ouvindo. Ele quer que o público americano se concentre. Ele concentrou a atenção nas tarifas e na garantia da segurança do país. Ele afirmou que se descobrisse os responsáveis por coordenar os ataques ao Immigration and Customs Enforcement, os distúrbios e o caso George Floyd, os declararia uma organização trolística. Essa é uma declaração importante. Ele está pensando em grandes problemas. Acho que ele está irritado com todo esse barulho nas redes de pessoas que na verdade não sabem o que está nos materiais do Pipestein. Ele deixou isso claro. Vamos focar no que realmente importa para os americanos. Eu também quero respostas sobre o caso Epstein, como todos. Então, deixe o promotor cuidar disso e obteremos todas as respostas, ele disse. Não tenho nada a esconder, quero a verdade e que os processos sejam abertos. Só quero que a justiça faça o que deve. Esse foi um momento impressionante. Como você é especialista nisso, Tom Fitch, eu mesmo, Mike Davis e outros discutimos isso. Porque os tribunais apoiaram os poderes do presidente Trump segundo o artigo 2. Eles o apoiaram como comandante-chefe e no que ele está tentando fazer para expulsar. Eles o apoiaram em duas decisões históricas. Uma relacionada ao Departamento de Estado, mais especificamente ao OSIT desse setor. E ontem o Ministério da Educação para dizer, façam. Acredito que essa ferramenta, juntamente com o promotor especial e a investigação de conspiração criminal, é poderosa para destruir o verdadeiro Estado profundo. Para aqueles que não entendem essa conversa, nos Estados Unidos da América, o presidente não pode, por exemplo, demitir um juiz. Nos Estados Unidos da América, o presidente não pode demitir professores de uma escola sem um julgamento ou fechar um ministério. Os Estados Unidos da América são uma república que dá ao poder executivo o direito de executar a lei e, digamos, cumprir as determinações do Congresso. Claro, o presidente tem o poder e o direito de executar de uma forma ou de outra, tão rápido ou tão devagar quanto, digamos, for conveniente para ele cumprir isso. Mas se não houver decisão do Congresso, então ou o Congresso ou a Suprema Corte, em caso de ação movida por cidadãos, deve decidir se cumpre a ordem do presidente ou se a manda para algumas letras do alfabeto. O presidente dos Estados Unidos da América não é um czar, não é um tirano, não é um ditador. Ele é o diretor executivo da corporação chamada Estados Unidos e acima dele está o Conselho de Diretores, que se chama Congresso. O Congresso é o Senado mais a Câmara dos Representantes. Tudo isso foi feito para que os presidentes, para eles era muito difícil usurpar o poder, tomar o poder, aplicar o poder. E, aliás, se os militares, digamos, cumprirem uma ordem ilegal do presidente, eles serão presos. Eles não vão poder dizer, recebemos uma ordem, nos mandaram, deram ordem e você tem cabeça para quê nos ombros? Então, meu caro, vai para a cadeia. Mas ele está pensando no processo especial?
Mas ele acha que o procurador especial pelo qual lutamos deve se subordinar ao gabinete presidencial. Você quer dizer, você acha? Ele vai dizer, ei, deixe o Polícia Militar e o Ministério da Justiça, deixe que eles se subordinem a ele. Acho que ele vai usar o mecanismo que está atualmente previsto na lei. É interessante notar que o presidente não é como Joe Biden, que queria se envolver pessoalmente na perseguição a Donald Trump. Sim, o capanga da Casa Branca, o Arquivo Nacional. Donald Trump diz, eu confio no sistema, eu confio nas pessoas que coloquei lá para fazerem isso. Cometemos alguns erros, mas acredito que podemos fazer isso de acordo com a lei vigente, sem política, apenas com base em fatos e evidências. Eu só quero que o povo americano saiba a verdade e se alguém cometeu um crime, que seja responsabilizado. Ponto final. Realmente é impressionante como o presidente se mantém à parte, dizendo, eu não quero interferir no sistema. Eu só sei que para o povo americano o mais correto é transparência e responsabilidade. Vamos reduzir esse governo para que ele pare de se meter na nossa vida. Ponto final. Fico feliz que seja assim, como disse Salomão, porque eu realmente não quero me decepcionar com Trump. Ele é meio que a última esperança. Tudo o que ele fez nesses 6 meses foi incrível, bem, pelo menos tudo o que eu sei. Ele pode ter feito algo não tão incrível, mas não tenho certeza disso. E essa declaração desnecessária e idiota do Procurador-Geral e do FBI, ela quase criou uma divisão entre Trump e seus apoiadores mais fervorosos, blogueiros, jornalistas, ativistas MAGA. Assim que a assistente mais próxima de Epstein, Ghislaine Maxwell, soube dos acontecimentos, ela imediatamente se ofereceu para contar tudo, sem procurador especial. Bem, ao Congresso, claro, em troca de... Tudo bem, vamos ouvir. A história está ficando cada vez mais interessante. O quê? Essa história está ficando cada vez mais interessante. Temos notícias urgentes. Apareceu uma carta sensacional que pode destruir todo o véu de mistério em torno de Epstein. O congressista do Tennessee, Tim Dersheh, exigiu oficialmente que Ghislaine Maxwell testemunhasse no Congresso e ele não pretende aceitar uma recusa. Enquanto isso, Maxwell, que atualmente cumpre uma sentença de 20 anos e é a única pessoa do círculo íntimo de Epstein que acabou na prisão, agora oferece usar seu conhecimento íntimo sobre Epstein e sua lista de clientes em troca de um possível perdão. Não se engane, isso pode mudar tudo. Ghislaine foi condenada a 20 anos, mas vai cumprir 8, no máximo 10 anos, e está pronta para entregar tudo o que puder em troca do perdão pelos seus pecados. Agora vão tentar matá-la, eu acho, e acho que vão conseguir. Tipo sim, dá muito dinheiro para a família. Alguém que está cumprindo prisão perpétua sem direito a perdão na mesma prisão que ela? Há apenas algumas horas, o congressista Tim Burchett publicou uma carta polêmica ao presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Kainer, com uma exigência explosiva: trazer Ghislaine Maxwell ao Capitólio para um depoimento público. Burchett afirma diretamente que Maxwell não só deve ser convidada a depor perante o Congresso, mas que, caso recuse o convite, ela deve receber uma intimação. Em outras palavras, ele exige um convite do qual ela simplesmente não poderá recusar. E não se engane, isso não é apenas mais um truque político por parte de Burchett. Esta é uma reação direta ao completo caos que surgiu depois que o Ministério da Justiça declarou que não existe nenhuma lista de clientes de Epstein, que ele não estava chantageando algumas das pessoas mais influentes do planeta e que, sem dúvida, realmente cometeu suicídio. Ninguém acredita nisso, especialmente os apoiadores de Trump. E precisamos entender por que essa base se sente tão traída depois de muitos anos de promessas da equipe de Trump de que a era do sistema de justiça com 2 pesos e 2 medidas finalmente estava chegando ao fim. Depois de inúmeras aparições onde a procuradora-geral Pam Bondi literalmente dizia que os documentos sobre Epstein estavam em sua mesa naquele exato momento.
Depois de dezenas de podcasts onde Akash Patel e Dan Bongino prometiam que finalmente iríamos divulgar esses materiais e chegar à verdade. E é o que realmente aconteceu com Epstein e todas as pessoas corruptas envolvidas nisso. O Ministério da Justiça de repente divulgou um memorando no fim de semana do Dia da Independência, de todas as datas possíveis, afirmando que não existe nenhuma lista de clientes. Não haverá mais processos judiciais e todo o caso está encerrado. Quero que vocês ouçam a análise de alguém que não é membro do Make America Great Again, o autor de livros políticos, Dr. Steve Turley. Ele diz que nem todo o Make America Great Again ficou revoltado, que para a maioria são mais importantes as conquistas de Trump nos últimos 6 meses. Eles estão completamente satisfeitos com isso. Eles estão completamente satisfeitos com a fronteira fechada, as deportações em massa, o fim da inflação, os preços mais baixos da gasolina dos últimos 4 anos, o retorno da produção e da indústria, 10 trilhões de dólares em novos investimentos, independência energética, crescimento recorde do índice Dow Jones, cancelamento de programas em todo o país, colocando as universidades progressistas na linha, proibição de atletas transgêneros de participarem de esportes femininos. Quero dizer, poderíamos listar essas conquistas sem parar. Eles estão completamente satisfeitos com isso. E tudo isso Trump fez em menos de meio ano. Em menos de meio ano. Mas muitos Make America Great Again entendem que, se não destruírem o sistema pelo qual os Estados Unidos da América foram governados nos últimos 30, talvez até 50 anos, tudo o que Trump conquistou vai desaparecer com a chegada de um presidente democrata. O mesmo que aconteceu depois da saída de Ronald Reagan. E são eles que olham um pouco mais adiante e exigem investigações e punições. A principal preocupação deles é desmontar o governo paralelo criminoso que, na opinião deles, continua agindo impunemente, apesar da declaração do governo Trump de que eles, supostamente, vão se acertar. Tomar o controle desse aparato estatal profundo e acabar com ele de uma vez por todas. É disso que realmente se trata toda essa epopeia. Com Epstein. Enquanto o Estado profundo permanecer no poder junto com seu sistema de justiça de 2 pesos e 2 medidas, nós, o povo, não governamos o país. E acontece que todos esses 4 anos incríveis sob Trump serão em vão se não conseguirmos realmente desmontar o Estado profundo. E a incapacidade de divulgar os materiais do caso Epstein não é nada além de um sinal de rendição diante desse mesmo Estado profundo. É aí que está a essência das preocupações. É por isso que cada vez mais influentes apoiadores do MAGA estão exigindo a renúncia de Bondi. Até mesmo Trump, como você sabe, recentemente teve que defendê-la em Truth Session. E para ser sincero, suas declarações sobre Epstein, novamente, para muitos, não para todos, mas para muitos no movimento MAGA, estão se tornando cada vez mais desdenhosas e, basicamente, traiçoeiras. O que estou dizendo a você é, se a equipe de Trump não conseguiu derrotar um grupo de pedófilos, como eles podem limpar nossas vidas da nomenclatura, dos ladrões, dos corruptos? A própria Maxwell declara que está pronta para falar. Talvez seja ela quem consiga resolver todo esse conflito. E agora ela tem uma chance real de literalmente mudar tudo. A questão diz respeito ou a depoimentos ou a testemunhos. Ghislaine Maxwell, talvez perante o Congresso. Ou você apoiaria membros como Marjorie Taylor Greene ou Ana Paulina Luna na questão de publicar ou convocar por intimação os documentos de Pipestone do Departamento de Justiça? Você apoiaria alguma dessas coisas? Lembre-se, eu te contei como os democratas tentaram se apresentar como defensores da transparência, enquanto os republicanos foram retratados como tendo medo de revelar o segredo de Epstein. Então, é assim que o presidente do Congresso responde à pergunta sobre iniciar ou não uma audiência no Congresso? E sobre esse assunto específico. Ana, sou a favor da transparência e somos intelectualmente consistentes nessa questão específica. Veja, Reagan nos dizia que devemos confiar no povo americano.
Acredito nesse princípio, assim como o presidente Trump, em quem confio. Ele montou uma equipe de sua escolha, e eles estão se saindo muito bem. Esse é um tema delicado, mas precisamos revelar tudo e deixar as pessoas decidirem por si mesmas. Quero dizer, a Casa Branca e a equipe da Casa Branca têm fatos que eu não conheço. Isso não é da minha área, eu não participei disso, mas concordo que precisamos revelar tudo. E, sabe, Pam Bondi, eu não sei quando ela fez essa declaração originalmente. Pelo que entendi, ela estava falando sobre os documentos que estavam na mesa dela. Eu não sei se ela falou especificamente sobre alguma lista ou outra coisa, mas ela precisa vir a público e explicar tudo isso para todos. Eu gosto dela e acho que ela faz bem o trabalho dela. O Ministério da Justiça deve focar nas prioridades principais. Vamos resolver essa questão para que eles possam se concentrar no combate aos crimes violentos, garantir a segurança pública, a integridade das eleições, investigar o East Blue e lidar com os assuntos que mais preocupam o presidente. Quero deixar isso para trás o quanto antes. E o presidente da Câmara, Johnson, não está sozinho. O senador Josh Hawley foi ainda mais longe. Ele diz que Maxwell deve testemunhar sob juramento. Como disse Mike Johnson, essa é uma questão que a administração Trump terá que enfrentar por algum motivo. E existem diferentes teorias sobre isso. Trump quer lavar as mãos disso. Talvez porque tudo isso seja muito sujo e repugnante e pode representar uma ameaça à segurança nacional, considerando o envolvimento das agências de inteligência. Ele poderia usar isso como uma alavanca contra seus oponentes políticos para mantê-los sob controle. Não há nenhuma possibilidade de que o próprio Trump esteja envolvido nisso, como alguns da ala esquerda estão tentando afirmar agora. Se fosse esse o caso, você pode ter certeza absoluta de que isso seria usado contra ele. Eles não precisariam inventar bobagens sobre conluio com a Rússia ou 4 acusações federais se tivessem algo tão politicamente devastador. Mas, pelo menos da parte dela, embora Maxwell não tenha oferecido explicitamente um favor em troca de outro, há vários fatores que indicam um jogo estratégico da parte dela. Pelo perdão. Há relatos de que Trump já considerou a possibilidade de perdoar Maxwell. Não está claro por quê e o que ela teria que fazer para conseguir esse perdão. Segundo relatos, os advogados de Maxwell estão recorrendo a Trump em busca de algum acordo para ao menos reduzir sua sentença. E ela, obviamente, tem uma enorme influência. Sabe, como a única pessoa condenada em relação às atividades de Epstein, Maxwell permanece em uma posição única para fornecer informações sobre seus cúmplices e suas ações. E o depoimento de Maxwell, organizado por Trump, pode ser exatamente o que ele precisa para acalmar a rebelião que surgiu entre uma parte significativa da base Make America Great Again. Quero dizer, se Maxwell testemunhar, só pense nisso. Ela poderia fornecer detalhes sobre quem realmente visitava as propriedades de Epstein, quais atividades aconteciam nesses lugares, como funcionava esse esquema de tráfico e se havia outros cúmplices que até agora conseguiram escapar da justiça. Quero dizer, ela realmente pode explodir toda essa história. É óbvio que o povo americano, especialmente aqueles que foram tão leais ao presidente Trump, merecem respostas. As vítimas merecem justiça. E agora há uma pessoa que está sentada em uma cela de prisão. E talvez, no final das contas, acabe sendo a única pessoa que pode dar ambas as coisas. É essa história que está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós do Make America Great Again, mostramos que quando o presidente e sua equipe se desviam do caminho, nós temos força para coordenar esse caminho. Nós temos força para fazer o Congresso, o Senado e a Casa Branca coordenarem urgentemente suas decisões conosco e fazer com que Trump chamasse John Solomon e lhe desse uma entrevista prometendo resolver tudo. Aqui está, senhores, a democracia em ação. É exatamente isso que é a democracia em ação. Na descrição deste vídeo há um link para o meu livro. É um presente para vocês, senhoras e senhores.
Já são milhares de pessoas lendo e recebendo também gratuitamente vídeos curtos diariamente. Bem, eu definiria isso como uma economia política divertida. Bem, você certamente não sabia que existia algo assim, eu também não sabia antes. Onde eu conto de forma envolvente como construir a vida de modo a se cansar de tantas vitórias, citando o nosso presidente. Desde o fronte pessoal, ou seja, vitórias no fronte pessoal, até os negócios e o círculo de amigos. Cansar de ganhos e vitórias, impressionante. Tudo isso está disponível gratuitamente no link abaixo. E também séries de vídeos investigativos sobre a família Clinton, sobre a infância do jovem Putin e minhas previsões para os próximos 17 anos. Estou falando sobre a vida nos Estados Unidos da América e no mundo. Pelo link no site Camerton Global, em inglês Camerton com a letra Camerton Global. Então, até breve e espero que vocês se inscrevam, deixem um like e escrevam algo, tanto uns para os outros, quanto compartilhem este vídeo com seus amigos. Até logo! Legenda criada por